Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Leia comigo. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois, ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Essa é uma das mais belas histórias do Novo Testamento, de um relato do encontro de Jesus com uma mulher como nós, apenas pecadora, uma mulher que, se fosse olhar para as circunstâncias, não estaria naquele ambiente, uma mulher que, se fosse olhar para o julgamento dos outros, não teria se disposto a adorar o Mestre, uma mulher que, se dependesse da aprovação, de ser bem-vinda naquele lugar, de forma alguma estaria ali. Porém, ela já havia sido perdoada pelo Mestre. Jesus usa o exemplo do credor e dos seus devedores para ilustrar uma proporção ao fariseu, né? Quando ele fala que quem muito é perdoado, muito ama, ele quer que o fariseu entenda que ele se via muito justo diante de Jesus. E, na verdade, a mulher estava reconhecendo a sua fragilidade, a sua insignificância, e ela estava rendendo a quem era de direito toda a honra, todo o louvor. E quando o Senhor faz esse comparativo, então o fariseu tem uma dimensão de que aquela mulher estava oferecendo algo que ele nunca entenderia. O Senhor também compara a adoração dos dois. Quando ele fala que eu cheguei na sua casa, você não me deu água, você não me beijou e você não me ungiu. Era costume da época, quando alguém chegava na tua casa, você oferecer um criado lavar os pés ou oferecer uma água para que a visita pudesse lavar os seus pés, visto que andavam de calçado aberto, provavelmente de sandálias e em lugares empoeirados. Então, era habitual oferecer essa água como uma gentileza do anfitrião para quem chegava. Porém, Simão não fez. E a mulher lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas. Jesus também menciona que o fariseu não lhe beijou, como era de costume, um ósculo no rosto, para simbolizar que aquela pessoa era honrada ao chegar ali. O fariseu não fez, mas a mulher beijava os pés do Mestre. Outro ponto é que oferecia-se um óleo, ungia-se a cabeça, no sentido de refrescar, de tirar o odor que podia estar na pessoa por estar caminhando por um longo período. Então, oferecia-se esse óleo como sinal de boas-vindas, e o fariseu também não ofereceu a Jesus. Ou seja, o fariseu negligenciou todos os costumes que a cultura tinha por regra. A mulher, ela ofereceu algo
maior, algo do coração. Ela lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas, secou com os cabelos, beijou os pés do mestre e ainda ungiu com um unguento caríssimo, com algo de valor. Ela ofereceu o que ela tinha de melhor, porque mais do que uma visita, ela via em Jesus alguém digno de ser adorado, ela via em Jesus o seu Salvador. E esse texto nos mostra duas formas de ver Jesus, duas formas de receber Jesus. Outra coisa que é muito importante a gente analisar nesta passagem é que a pecadora, como eu disse anteriormente, se ela fosse olhar para as circunstâncias, para a aprovação dos outros, ela jamais se colocaria naquele ambiente, porque ela sabia que receberia julgamentos, olhares, acusações. Mas quando nós vamos até Jesus, nós não devemos ir porque estamos prontos ou porque somos merecedores. Nós apenas devemos ir como estamos. E muitas vezes a gente vê alguém que está afastado da fé, se programando para quando estiver longe de um vício, quando estiver se sentindo mais santo, voltar para Jesus. E a verdade é que isso é algo que será feito no caminhar com Cristo. Não podemos esperar estar prontos para ir ao Mestre. Nós devemos ir ao Mestre como estamos, para que a partir disso, a partir dessa entrega, dessa rendição, Ele possa operar em nós a sua boa obra. Nós nunca estaremos prontos para Jesus, mas Ele sempre nos alcança com a sua graça. Nunca seremos bons o suficiente e é por isso que dependemos tão somente da graça. Não dependemos da nossa força, das nossas habilidades, da nossa competência. Dependemos apenas ter um coração rendido, um coração entregue para que o Senhor faça em nós a sua obra. Então, se por um acaso você pensa assim, eu quero te lembrar que é somente em Cristo que você vai encontrar a força capacitadora para vencer tudo aquilo que tem te afastado dele. É somente correndo aos braços do Pai que você vai conseguir vencer tudo que tem sugado as energias, tem roubado as suas forças. É somente com Jesus que nós conseguimos vencer a nós mesmos. E aceitar Jesus, se reconciliar com Ele, é dizer: Pai, eu não consigo sozinho, mas eu estou aqui. Faz em mim o teu querer. Eu quero trazer uma reflexão para nós hoje, diante desse texto. Com quem estamos nos parecendo? Com o fariseu, que está próximo de Jesus, mas sem honra, sem reverência, sem entender a magnitude da presença do Mestre? Ou como uma pecadora? Porque como Jesus disse ao fariseu, quem entende o quanto foi perdoado, ama muito. Então, o desejo do meu coração é que você se derrame aos pés do Senhor, que você o ame de todo o seu coração e que você permita que Ele conclua a boa obra que Ele já começou na sua vida. E o Evangelho é sobre isso, não é sobre quem nunca caiu, mas é sobre quem não desistiu de voltar. E hoje Jesus continua dizendo: sua fé te salvou, vai em paz. Se esse vídeo falou com você ou te lembrou alguém que precisa ouvir esta verdade, compartilha com essa pessoa, inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo, que Jesus te abençoe.